Fala galera, Renan na área, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o método POST. Sim, a gente vai realmente fazer o método POST e vai ver no Postman como ele funciona. Eu vou explicar para vocês como a ferramenta funciona e vou dar umas dicas referente a como identificar o que testar, o que não testar, como testar e assim por diante. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Como a gente já viu nas aulas anteriores, o método POST ele é utilizado para fazer o envio de dados do servidor e ele, assim como o método PUT, né, a gente vai criar, vai alterar alguma coisa ou criar se ela não existe, o upsert, eles precisam enviar informações para o nosso servidor. Então, se a gente for criar algo, criar um usuário, eu preciso passar para o meu servidor alguma coisa, né? Então, que coisa que é essa? Que formato vai ser esse? A gente já viu que o formato é o JSON, que a comunicação com a minha API vai ser o JSON. Mas aonde esses dados vão ser passados? Eles vão ser passados no body do JSON, beleza? No corpo da requisição. E basicamente, como eu consigo pegar essa informação depois lá no meu código? Basta eu pegar a requisição, ponto body, ponto, e aí a informação que eu quero. Então, número 1 e número 2, por exemplo. Esse cara aqui vai bem certinho de encontro com aquele exemplo da soma de dois números que a gente viu no finalzinho da aula anterior. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar esse exercício em método POST. Basicamente, está aqui o exercício de somar. Vou transformar ele para post. Como ele vai ser agora capturado do body, do body, eu não preciso mais converter o tipo. Então eu não preciso fazer esta conversão aqui. Por quê? Porque a partir de agora, o meu conteúdo vai ser já interpretado como um número, beleza? O meu JSON vai ser interpretado corretamente. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouco aqui. Vamos escrever de um jeito diferente, que está um pouco chato já concatenar a string daquela forma, né? Vamos apresentar um jeito novo aqui para vocês. Essa forma aqui é uma forma de interpolação de string com o texto. Então a gente abre crase, escreve um texto. Quando a gente vai quiser, é complicado, mas quando nós quisermos colocar variáveis, basta colocar cifrão e abre objeto. E aí, quando a gente acabou de escrever as variáveis, ou acabou de fazer o que a gente queria, fecha objeto, fecha chaves. Então, deixa eu só deixar bonitinho aqui. Então, ok. Acabei de mudar o meu servidor, né? Agora ele não tem mais método get, só tem método post. E aí, eu vou colocar agora ele para rodar. Lembra do watch, né? Por favor, se você não sabe o que é esse watch, volta para a aula anterior que você perdeu o finalzinho bônus, que ele é muito importante, tá? Vou soltar o servidor aqui. E aí agora a gente vai fazer uma requisição post. Bom, mas eu falei até agora que não dá para fazer no navegador, só dá para fazer através do Postman. Então sim, a gente precisa baixar o Postman. Vou lá no site do Postman, que é postman.com. Se por acaso você não sabe, basta digitar Postman no Google. O primeiro link. Deixa eu fechar aqui. E aí agora a gente precisa fazer o download, tá? Vou vir aqui em Windows, que é o Windows que eu estou trabalhando. Windows 64-bit. Se tu tiver uma outra configuração, vai precisar vir aqui embaixo e procurar vai precisar procurar a especificação correta, né, os 32 bits, por exemplo. Mas se você não sabe se o seu Windows é 64 bits ou 32, baixa o 64 que é mais garantido. Então eu vou baixar o Postman lá nos meus downloads, vou salvar. E assim que ele baixar, eu vou clicar para executar. Assim que ele baixar. Baixou. Vai executar o Postman. Só um minuto. Carregando. E aí aqui, ele vai pedir para a gente ou criar uma conta ou logar com uma conta existente. Nesse cara aqui, eu posso criar uma conta gratuita, mas eu quero logar com a minha conta. Então eu vou fazer sign in. Não quero criar mais uma conta no Postman, não. Agora aqui, o que ele vai fazer? Ele vai redirecionar para o meu navegador para que eu
entre, acesse com a minha conta. Nesse caso aqui, eu vou acessar com a minha conta do Google. Então, agora, eu vou pedir para borrar essa parte da tela aqui, e aí eu vou entrar com a minha conta do Google pessoal. Beleza, entrei. E aí, notem que aqui ele vai abrir um alerta, ó. Tá vendo? Não clique em cancelar, clique em abrir no Postman. Carregar um pouquinho. Beleza, carregou. E aí aqui, ó, o que a gente precisa entender? Deixa eu conseguir dar um zoom. Beleza. Então aqui, ó, o que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar como se fosse um VS Code da vida, que vai dividir pastas e requisições, tá? Uma forma bem, não vou dizer burra de explicar, porque é até interessante, mas uma forma bem simples de se explicar. Então aqui a gente vai ter os workspaces, que são espaços de trabalho que você pode criar. Eu tenho aqui os meus workspaces que eu uso para mim. Nesse caso aqui eu tenho o workspace público do Init Code, que eu vou compartilhar com vocês no link da descrição desse vídeo. E aí aqui a gente consegue fazer as requisições. Para criar uma nova requisição, basta vir aqui e clicar em New. Você vai escolher qual é o tipo de protocolo que você vai utilizar. Como eu falei, não existe só HTTP, tem vários outros. Vamos utilizar o HTTP. E aí aqui, ó, eu consigo escrever o meu protocolo. Localhost 2.3000 /somar. Notem que aqui, eu vou clicar em... eu dei um Ctrl S para salvar, né? Eu vou salvar e ele vai salvar no New Collection. Aqui eu vou colocar como exemplos. Salvar. Beleza? Ele criou uma nova coleção e salvou essa requisição dentro dessa nova coleção. O que eu recomendo, sempre deixem o nome dessa requisição apenas com o caminho. Olha lá, /somar. Aí assim, quando você bater o olho aqui, já vai saber o que é aquela requisição. Então aqui seria um get somar. Mas a gente falou até agora que a gente iria testar post, você está me mostrando get. Eu só estou mostrando que dá para usar o get aqui. E sim, você vai usar o get aqui também. Então, vamos trocar o método aqui, ó, de get para post. Então, troquei o método de get para post e vamos enviar, né? Então, send. Realizamos uma requisição. Vixe, olha o erro que deu. E agora? Não entendi. O que será que é esse erro? Bom, esse erro acontece porque a gente não passou o body, certo? Errado. Faz também parte do porquê não passou o body, mas não é porque não passou o body. Vamos primeiro passar o body. Vamos clicar aqui em round, JSON. Vamos abrir o nosso JSON. Opa, aspas duplas, número 1, 2 pontos, e aí o número que a gente quer, 12, vírgula, número 2, e aí o segundo número que a gente quer, 13. Vou salvar e vou enviar para provar que não é porque faltou o body. Esse erro aqui está acontecendo porque o nosso servidor não consegue interpretar esse cara aqui como JSON. Lembra que eu falei que o conteúdo pode vir e pode ser enviado ou como um XML ou como JSON? Pois é, a gente precisa dizer para o Express que o conteúdo que vai vir dentro dele, dentro do body, é um JSON. Deixa eu achar meu slide. Então, para isso, a gente vai precisar adicionar um middleware. Ou seja, antes de que a minha requisição seja processada, alguém vai estar no meio para fazer alguma tratativa na minha requisição. Um middleware. E aí esse middleware vai ser basicamente o próprio Express dizendo que vai ser um JSON, tá? Então, vamos voltar lá para o exercício. Opa! Vamos voltar lá para o exercício e vamos colocar esse cara aqui. Então, app.use, abre parênteses, express.json. Abre e fecha parênteses. Eu só coloquei ele no lugar errado aqui, perdão. Tem que ser depois da criação do app, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Salvei. Vamos lá executar a nossa função. E tá lá, a soma é 25. Ou seja, ele fez um método post, chamou o nosso endpoint correto, passou o nosso corpo da requisição e retornou para a gente o que ele precisa. Então, notem aqui, ó, que algumas informações são bem importantes. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco maior. Algumas informações aqui no próprio Postman são muito importantes. O primeiro deles é o próprio caminho aqui do lado, ó, o post/somar. Esse cara aqui vai basicamente nos ajudar a identificar o que aquele método faz.
Vamos imaginar que aqui a gente tem vários outros exercícios, né? Eu vou ter vários outros métodos testando, vou ter vários outros endpoints aqui. Então, como eu identifico cada um desses endpoints? Fica meio complicado, né? Então, basicamente, aqui eu consigo escrever o próprio nome dele aqui em cima. Eu posso mudar, posso colocar outra coisa. E olha lá, ele vai mudar também. Mas não é o caso. O nosso endpoint é apenas somar, que ele está aqui atrás, então eu vou deixar apenas somar. Show? Outra coisa, no body a gente tem vários tipos de dado para passar. Vamos sempre, por enquanto, trabalhar com raw e na tipagem de JSON. Eu posso ter outras tipagens, como por exemplo o XML, HTML, um texto ou então até um próprio JavaScript. Não vamos fazer isso. Vamos trabalhar só com JSON, tá? Para a gente conseguir entender bem. E aí, com relação ao retorno, a gente também tem várias informações. A gente tem o corpo do retorno. Sim, um retorno também tem body. Eu tenho os cookies, nesse caso aqui não tem nenhum, porque a gente não setou cookie para esse retorno. Tenho os headers, que são basicamente as informações referentes a quem me respondeu. Né? Então aqui no caso foi o Express, olha só que legal. E tenho também nesse cara aqui o test result. Né? Na internet não, a gente não vai ter, mas nesse caso aqui eu tenho o test result. Mais para frente a gente vai falar sobre teste. Eu posso até mostrar o teste dentro do próprio Postman. Se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo mostrando como faz teste utilizando a ferramenta Postman. Sim, não é só vir aqui e fazer o que a gente está fazendo. É sim uma própria suíte de testes aqui dentro do Postman. Ok? Notem que aqui a gente também tem o status da requisição. Olha só, status 200. Ok. Temos também o tempo de resposta, o quanto que demorou para a nossa requisição acontecer. E temos também o tamanho do da nossa resposta. Notem que o cabeçalho tem muito mais tamanho, né? Muito maior do que o nosso próprio body. O nosso body tem 13 bytes e o nosso header tem 227 bytes. Bytes, não sei. Então, basicamente aqui é o nosso response. E olha lá o nosso request. O nosso request foi muito mais pesado, ele teve 37, enquanto o nosso response teve 13. Beleza? Notem que aqui o retorno não ficou muito legal e o status talvez não tenha ficado tão interessante. Vamos mudar esse status aqui e vamos retornar um JSON mesmo, tá? Aqui ele está retornando um HTML. Vamos retornar um JSON, que ele identifique que é um JSON. Então, vamos voltar lá para o nosso exercício. Aqui eu não quero mais retornar esse texto puro, eu quero retornar um JSON. Então eu vou recortar esse texto, Ctrl X, e vou abrir JSON, abrir um objeto. Nesse caso aqui eu vou colocar uma mensagem, dois pontos, e vou colar a mensagem. Beleza? Vou salvar. E aí aqui eu também quero trocar o status, lembra? Eu vou colocar aqui ponto status. Esqueci de botar o ponto send, mas enfim, abre e fecha parênteses. E aqui eu vou colocar outro status. Eu vou só trocar para vocês verem como funciona, mas não necessariamente quer dizer que é esse status. 201. 201 quer dizer criado. A gente não criou nada, mas enfim, né? Vou salvar aqui, tá lá, status 201. E a nossa mensagem. Vou voltar no Postman e vou executar. E olha que magnífico. Agora sim, nós temos uma API REST. Ela não é RESTful ainda, ela é apenas REST, porque ela não tem alguns padrões de arquitetura do RESTful. Mais para frente eu vou falar qual que é a diferença de REST e RESTful, fica tranquilo, ou tranquila. Mas olha lá, o nosso retorno já virou um JSON. Então aqui vai ficar mais fácil para o nosso front-end ou para uma outra API consumir. Tá? Nota que aqui também é um pouco complicado, né? Mensagem, a soma é 25. Vamos facilitar para a API e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar só o result e vamos retornar só o resultado. Só isso daqui. Então vamos enviar. Olha lá, ó. Ficou muito mais fácil, né? Aí a nossa API simplesmente vai pegar o result, vai ver que deu certo. Ó, ele até falou, ó, 201 é created, né? Então ele vai ver pelo status que deu certo, vai pegar o resultado e já vai mostrar uma mensagem bonitinha para o usuário. O resultado é
etc. Por que que eu não recomendo fazer tratativa de mensagens aqui, né? Por que que a gente não coloca uma mensagem aqui? Vamos imaginar que a nossa API é literalmente uma API que faz conta. Então ela pega números, soma e mostra o resultado. Vamos imaginar que essa nossa API é usada pelos Estados Unidos, pelo Brasil, né? Por pessoas lá dos Estados Unidos e por pessoas aqui do Brasil. Tecnicamente, se eu, como brasileiro, escrever o resultado para a pessoa lá dos Estados Unidos, essa API não vai servir. Por quê? Porque basicamente ela não vai entender nada, certo? Para ela, deveria ser the result is, e aí ela iria entender que aquele resultado mas nesse caso aqui não iria entender. Então fica muito mais fácil apenas retornar o resultado e o número que ela espera que ela receba, e aí depois deixar a pessoa se virar com a mensagem. Deixar o front-end se virar com como ele vai comunicar isso para o usuário de uma forma mais intuitiva e correta. Show? Então aqui era isso que eu tinha para mostrar. O que eu recomendo de exercício, deixa eu voltar para os slides, é trocar os métodos gets que foram realizados dos exercícios anteriores por métodos posts e criar funções para reutilizar isso no código. Ah, como assim criar funções para reutilizar isso no código? Espera aí que eu vou mostrar. Deixa eu voltar para o código aqui. Então, voltando para o código aqui, ó, eu vou só baixar um pouquinho o terminal. Deixa eu fechar isso aqui. Então, como criar função para conseguir utilizar ele no nosso código? Olha lá, eu vou criar aqui em cima um function, da mesma forma que da aula da função, certo? E aqui eu vou criar a função somar. Essa função vai receber um parâmetro e mais outro parâmetro. E o que ela vai fazer? Vai retornar o número 1 mais o número 2. E aí, ao invés de somar deste jeito aqui, eu pego essa função, chamo ela neste local e executo meu programa. E tudo continua funcionando lindamente. Tá, mas por que eu vou criar uma função? Confia em mim, cria a função. A gente vai depois ver um pouco mais a fundo as subdivisões do nosso sistema. Então a gente vai ver o MVC, Model, View e Controllers. Vai ficar um pouco mais complicado se você já não tem essa visão de funções. Tá? Então faça essa criação de funções, vai te ajudar bastante. Vamos melhorar um pouco mais esse nosso código aqui. Tá? Notem que aqui a gente está chamando uma função e logo no resultado. Não é muito bom fazer isso. Vamos fazer um pequeno ajuste. Ó, const result igual, e aí vamos chamar a função aqui. E aí depois vamos retornar o result aqui, ó. Ele vai retornar dessa forma aqui, ó. Fica melhor, tá vendo? Ó, vou lá enviar de novo. 25, tá tudo certo. Aqui a gente pode facilitar um pouco mais a nossa vida. Tá vendo que essa palavra é a mesma palavra da variável? O JavaScript, se eu tirar essa palavra aqui, já vai interpretar que eu estou chamando essa mesma variável. Então, se eu salvar, tudo vai continuar funcionando. Lindo, maravilhoso. Então, tentem pegar esse costume. Criar uma constante para o resultado, criar uma função para fazer o que o exercício estava pedindo, passar os valores que veio lá no body por parâmetro para essa função, receber os valores por parâmetro dessa função, fazer o cálculo que precisa fazer e retornar para a variável que a gente está armazenando. E aí depois essa variável retorna o resultado. Show? Nesse caso aqui, como a gente não está fazendo criação, eu vou deixar o status 200, porque é mais bonito. E vamos lá, enviar. Olha lá, o status 200, ok, de novo. Show de bola, resultado está funcionando, os valores estão vindo. Vamos só trocar aqui para ver se realmente está vindo, né? Vou botar 100 aqui. Então, vamos somar lá, ó, 112, show de bola, tá tudo certo, tá tudo funcionando. E a nossa API, que faz uma soma, está construída. Parabéns, você construiu a sua primeira API. Vamos voltar para os slides. Para finalizar, a frase do Alan antes. Nenhuma quantidade de ansiedade faz qualquer diferença para qualquer coisa que vai acontecer.
Sim, essa frase eu já trouxe antes e eu gostaria de relembrar ela com você, que basicamente relaxa. Eu acabei de falar de MVC, isso pode ter te assustado. Você acabou de falar, bom, mas isso daqui só está fazendo uma soma. Como eu vou construir aquelas APIs gigantes que fazem a criação de um usuário, o login, faz a autenticação, faz a criação de um post, faz a deleção de um post, a alteração? Meu Deus, é muita coisa. Não, calma, relaxa. A gente vai conseguir fazer isso aos pouquinhos e você vai ver que é muito simples. Eu preciso que você entenda bem a base. Eu preciso que você entenda que uma API ela vai ficar escutando numa porta. E essa porta que ela vai ficar escutando possui endpoints. E esses endpoints que ela vai ter vão executar determinadas funções. Entendeu isso por essa aula? Tá magnífico, ok? Não precisa ficar ansioso para os demais, que é só uns complementos, é só uns ajustezinhos, deixar as coisas um pouquinho mais bonitas e mais seguras também. Então você que ficou até o final do vídeo comigo, a dica bônus é: centralize todos os exercícios em um único arquivo. Todas as funções de exercícios em um único arquivo. Sim. Vamos lá. Esse exercício que está aqui em cima, se você for fazer todos os outros que eu passei, vai ficar 30 exercícios aqui. Vai ficar muito grande. Muito grande. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um outro arquivo chamado exercícios.js. Vai pegar essa sua função aqui, vai salvar ele, e vai jogar este cara para cá. E aí vai exportar. Você lembra como exporta? Bom, vamos lá. Module.exports, e aí o que você quer? Somar. Nesse caso aqui, como você vai ter vários exercícios, vamos exportar deste jeitito aqui. Exportou, precisa importar aqui, então Ctrl / espaço, clique em somar, tá lá, tá importando do exercícios. Vou salvar, só para garantia, faz o teste final. Ufa, não deu problema nenhum, quer dizer que a gente fez tudo certo. Então, os próximos exercícios, o que eu recomendo é cria a função aqui dentro. Então, agora eu vou fazer a função subtrair. Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, subtrair, agora aqui menos. Então, agora aqui eu vou criar mais um endpoint. Vou duplicar esse endpoint aqui. Vou chamar ele de subtrair. Vou chamar a função subtrair. Tenho que importar ela. Opa! Tenho que importar ela aqui, né? Subtrair é uma palavra reservada, não posso usar sub. Então, vamos usar o subtrair. Ah, não, eu não exportei, perdão. Vamos só exportar ela aqui, ó. Acabei esquecendo de exportar. Então aqui eu consigo importar subtrair, consigo fazer o subtrair e mostrar o resultado. Então vamos voltar para cá de novo, né? A função somar está tudo certo. Vou duplicar esse cara aqui. Vou chamar ele de subtrair, /sub. Vou colocar aqui o nosso link e vou executar. E olha lá, ele fez a subtração. 12 menos 100, menos 88. Ok? Então, os próximos exercícios, o que eu recomendo é fazer desse jeitinho aqui. Cria a função aqui e chama a função aqui, passando os parâmetros. Bem simples, vai ficar um pouco mais organizado, não vai ficar ainda lindo e maravilhoso, mas relaxa que a gente vai melhorar esse código nos próximos vídeos, ok? Então, para você que ficou até agora no vídeo, meu muito obrigado. Compartilhe esse vídeo se te ajudou com algum amigo ou amiga que está querendo aprender sobre programação e deixa nos comentários, eu cheguei até o final do vídeo. Beleza? No nosso próximo vídeo, eu iria falar sobre classe e objeto, mas eu vou trazer mais alguns exemplos sobre como criar uma API, como estruturar uma API de um jeito bonitinho, fazendo um CRUD. Sim, então o meu próximo vídeo não vai ter esse meu padrão comum de slides, né? Eu vou tentar trazer uma forma diferente para exemplificar o meu CRUD. E a gente vai fazer literalmente uma API completa, criando, adicionando e alterando algumas informações em um array que seria o nosso banco de dados. E aí, óbvio, depois a gente volta para o cronograma correto, né? Falando sobre classe e objeto. Ok? Então, meu muito obrigado e falou, valeu!